Hoje nós vamos falar sobre 2 problemas que podem estar destruindo o seu casamento. E 3 benefícios que esse vídeo vai te trazer. Vai gerar conexão, vai gerar intimidade e você vai começar a conhecer um pouco mais o seu cônjuge. Então, antes da gente começar e falar sobre o assunto propriamente dito, se você não é inscrito, se inscreve, curte esse vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. E indica o vídeo, né? Porque todos nós conhecemos alguém que precisa ouvir algumas verdades. Então aproveita e compartilha. Então agora, de forma muito prática, 2 coisas que podem estar acontecendo com você e você não se deu conta. Você achou que era normal. O primeiro problema é extremamente comum na maioria dos casamentos, é os cônjuges se tratarem com muita desonra. Carol, como assim desonra? Talvez você não saiba, mas o oposto de desonra é honra. Mas, tá bom, isso eu já sabia, mas desonra é quando eu trato o outro como comum. É como se o outro não fosse nem um pouco especial, como se toda a admiração que houvesse já foi anulado por todos os problemas e crises que já aconteceram. E Carol, isso é tão subjetivo, gente, né? Que às vezes, quando esse pensamento, esse entendimento, ele se instala, ele não se instala motivado por uma raiva, motivado por uma decepção, motivado por uma frustração. O cônjuge começa a olhar o outro como comum de uma forma, às vezes, até muito natural, né? No primeiro momento era o teu objeto de conquista, de admiração, de amor. Isso. E ali você se esforça, você melhora a tua comunicação, você se torna intencional. Mas na medida que o tempo vai passando, que isso é da natureza do homem, da mulher, do ser humano, ele tende a pegar aquilo que é extraordinário, ele tende a pegar aquilo que custou ele trabalho, conquista, e começa a tratar aquilo como comum, como algo, sabe, que compõe a vida dele ali de forma natural, sem o extraordinário, sem o valor que aquilo ali de fato tem. E muitos casais, sem perceber, eles saem de uma comunicação realmente intencional, sabe, assertiva, generosa, de afeto, de amor, para uma comunicação comum. Qual é o sinônimo de comum, irmão? A desonra. E aí você vive como se realmente o outro não fosse ninguém especial para você. É como se de fato e de verdade o período da conquista tivesse passado e você se acostumou com aquilo que você tem. Olha o que a palavra de Deus diz. Tem um versículo que diz assim: a alma farta, ela pisa até favo de mel. É como se você não conseguisse reconhecer aquilo que você tem todos os dias. E aí você para de dar o devido valor. E quando eu paro de dar o devido valor, eu passo a não ouvir mais. É como se o outro estivesse falando comigo e eu no telefone, tá, pode falando que eu tô ouvindo. Gente, você faz isso com quem realmente é importante para você? Imagina comigo que você trabalha num lugar e o teu chefe tá falando com você e você diz para ele, pode falando que eu tô ouvindo. Isso não acontece. Às vezes as pessoas falam assim, Manuel, mas a vida precisa ser mais prática, né? Às vezes as relações elas são tão cheias de pormenores, de mimimi. Gente, não é sobre isso que nós estamos falando, né? De fato, existem coisas que você precisa, né, de maturidade, você precisa de uma mente mais adulta para lidar realmente com esses pequenos embaraços. O que nós estamos falando aqui é até um pilar muito importante da relação, que é essa comunicação de respeito, que é essa comunicação de honra. Então, você pode até avaliar a saúde da tua relação trazendo aí uma nota, né, de 0 a 10. Quanto você se sente honrado, né? Quanto você se sente valorizado? O quanto você se sente respeitado pelo seu cônjuge? O quanto os teus desejos são considerados. Validados, às vezes um ou outro, né, diz assim, olha, eu não gosto quando você faz isso. E você simplesmente ignora. Que besteira. E tem casais, Carol, que nem ignoram, fazem de propósito, né? Eles comunicam realmente de forma proposital para irritar, para tirar o outro do eixo, né? Que aí é um nível até mais grave, né? E o segundo problema que pode estar acontecendo com você e você não se deu conta ainda é... O segundo problema que pode estar, né, como a Carol falou, acontecendo, e às vezes é de forma muito subjetiva,
é a comunicação, sabe, sutil, subjetiva, subliminar, que o outro não é suficiente. Isso é muito comum nos casamentos em crise. A comunicação de um dos cônjuges em relação ao outro deixa ali um entendimento que ele não está no nível, que ela não está à altura, sabe? Que o que ele faz, o que ela faz é insuficiente. Emanuel, deixa eu só dizer, às vezes você diz, Carol, jamais eu comunicaria isso pro meu marido ou pra minha esposa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você reclama o tempo inteiro, se tudo pra você tá ruim, se sempre você tem algo, mas poderia ser desse jeito, mas você não fez do jeito que eu queria, mas não era assim que era pra ter sido feito. Indiretamente você está comunicando insuficiência, que o outro não é suficiente, não faz a altura daquilo que você considera certo. Gente, e isso é muito sério. A gente está ferindo diretamente a identidade do nosso cônjuge e, na verdade, a gente está ferindo a nós. Porque no casamento nós somos um. Então, quando eu tenho uma ação para ferir Emanuel, eu estou me ferindo. Eu estou indiretamente ferindo a nossa aliança. Aí você pode perguntar, Emanuel e Carol, como é que eu sei que eu estou comunicando esse desvalor? Como é que eu sei que eu estou, rotulando o meu cônjuge como um produto desvalorizado, insuficiente, alguém, que não está à minha altura? Preste atenção nas tuas queixas, sabe? Preste atenção naquilo que você está reclamando. Porque se 90%, se a maioria da tua reclamação é em cima do que o teu cônjuge, deixou de fazer, deixou de atender, deixou de resolver, deixou de trazer, de suprir, sabe? Isso está trazendo como consequência o entendimento para ele ou para ela que não existe ali nele uma suficiência para estar com você. E às vezes, diante da reclamação e diante da queixa, o outro, nem que seja porque ele não aguenta mais que você reclame, o outro vai e se move. Mas aí se move sem força, sem energia. Gente, se move na defensiva. Deixa eu te dizer, nós temos a obrigação de despertar no outro ação e não reação. Como assim, Carol? No momento em que eu acuso o Emanuel, ou que eu reclamo dele, ou que eu me queixo dele, ou que eu exponho ele diante das pessoas, eu estou pedindo que ele reaja a isso. E geralmente quando alguém reage, ela não pensa, ela reage de acordo com a emoção. Então se eu gerei uma acusação, ele vai querer se defender, ele vai querer falar, não, mas não é assim também, mas você também não considerou aquilo que eu falei. Queridos, nós precisamos ter uma aliança, um casamento, baseados em ações intencionais e pensadas. Carol, como combater esses problemas? Eu identifiquei que eu tenho isso no meu casamento, eu identifiquei que eu faço isso. Uma das coisas é, seja intencional. Faça de propósito, comunique honra, ouça. Às vezes a honra é só quando alguém está falando com você e você para o que você está fazendo simplesmente para ouvir. E outra coisa, gente, trazendo aqui exemplos de forma prática, para que você resolva esse problema. Na questão da honra, você está ali com o teu cônjuge, é o teu marido, comunica para ele realmente que ele é o homem da casa. Comunica para ele ali que ele é o cabeça dessa relação. Faz os meninos, os filhos entenderem isso, Que a hora, que o ritmo da casa, quem dita é ele. Então, as coisas elas precisam se alinhar. Mas isso é muito machismo, isso é muito ultrapassado. Não é, gente. Por falta da vivência desse princípio e por falta dessa comunicação ao homem, muitos casamentos estão entrando em crise, porque o homem, na essência, ele precisa dessa comunicação de respeito. Em relação à mulher, Emanuel, a mulher, ela tem uma necessidade de companheirismo. A mulher, ela tem uma necessidade de apoio. A mulher, ela tem uma necessidade de suporte. Então, o homem quando diz, olha, eu estou aqui, eu estou junto, você não vai resolver isso sozinha, Às vezes a mulher, ela se sente muito sobrecarregada com a rotina da casa, com a rotina com os meninos, porque ela tem, naturalmente falando, um peso muito maior em relação a isso. Então, quando o homem chega ali e divide o peso, e divide as tarefas, a mulher, ela se sente valorizada, ela se sente ali no nível de honra, e o homem comunica, eu vou sair aqui com os meninos, você tem um tempo agora para descansar, tem um tempo para fazer o que você quer.
Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que a mulher vai cuidar às vezes ali da própria vaidade, ela vai descansar, ela vai receber do marido e dos filhos essa comunicação de respeito, né? E o segundo, né, ato prático para resolver o segundo problema, que é essa comunicação às vezes não intencional, não racional, né, de desvalor, você precisa de declarações conscientes do valor do outro na relação. E, gente, isso tem que ser feito como um remédio antibiótico, né? Tem que ter hora, tem que ter frequência, tem que ter dia. A gente não pode permitir que essa comunicação ela seja feita só quando tiver vontade, só quando se tiver um clima, só quando se for favorável, né? E uma coisa, além dessa intencionalidade, dessa programação para se fazer, valide os pequenos acertos. Nós sempre falamos que celebrar as conquistas, por mais que elas sejam pequenas, é extremamente importante para inclusive mudar o teu olhar sobre a vida. Valida os acertos, valida as ações. Isso vai fazer com que o outro se sinta estimulado a agir. E, gente, comunicar de forma intencional, né? Coloca ali uma vez na semana, sabe? De forma proposital, comunica o valor que essa pessoa tem, o que ela faz de bom, sabe? As soluções que ela traz para o casamento, né? Às vezes ela tem uma ação ali que é tão automatizada e você nunca percebeu que se ela deixar ou ele deixar de fazer aquilo, o casamento vira um caos. Então, validar essas coisas é extremamente importante e comunica valor, utilidade, né? O senso de utilidade é muito importante ser validado, né? Todos nós nascemos com esse senso de utilidade. E isso precisa ser comunicado porque isso também transmite valor. Eu acho que é por aí. Se isso fez sentido para você, que eu acredito que tenha feito, porque tudo na vida, nada é por acaso. Ou é vacina para nos preparar para um dia, ou é remédio para agir exatamente na hora. Então, como fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outros casais e vamos mudar o nosso ecossistema, as pessoas que convivem conosco, que elas possam ter isso resolvido também.